Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos começar a discutir o eletromagnetismo. Hoje eu quero estudar com vocês o campo magnético gerado por corrente elétrica. Eu já citei em outros momentos a possibilidade, de gerar campo magnético devido à corrente elétrica, mas hoje nós vamos estudar a fundo esse princípio. Hoje nós vamos discutir pela primeira vez o eletromagnetismo. Desde o início da eletrostática, a gente vem esperando esse momento, que é a união da eletricidade com o magnetismo. A primeira situação que se tem relatos a respeito do eletromagnetismo é de 1820, com a experiência de Ørsted. Dizem que Ørsted esticou um fio metálico sobre uma bússola e fez passar nesse fio uma corrente elétrica contínua. Ele percebeu que a agulha da bússola se movimentou e assim ele comprovou que havia um campo magnético naquela região onde estava a bússola. Então, acompanhe essas figuras. Veja, temos aqui algumas pilhas e fios passando próximo de uma bússola. Essa chave ela ainda está aberta, mas você percebe que o norte da bússola está apontando para cá. Quando a gente fecha essa chave, então nós percebemos, veja só, que a bússola está apontando em outra direção, sendo assim, há campo magnético nessa região do espaço. E assim surge o eletromagnetismo, a possibilidade da corrente elétrica gerar campo magnético. A primeira situação que eu gostaria de discutir com vocês a respeito do eletromagnetismo é o campo magnético ao redor de um fio condutor retilíneo, ok? Então, nós vamos lembrar que ao redor de um fio condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica, existe um campo magnético cujas linhas de força são circunferências concêntricas no fio. Então, imagine essa situação. Temos aqui o fio percorrido por corrente e vemos então o campo magnético girando ao redor do fio, formando circunferências concêntricas neste fio. Mas quais as características desse campo magnético? Como obtê-lo? Primeiro vamos analisar o sentido do campo magnético. Lembre o seguinte, para estudarmos o sentido do vetor campo magnético, nós vamos utilizar a regra da mão direita, ok? Que consiste em, envolvendo-se a mão direita no fio condutor, o polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica e o restante dos dedos indicarão o sentido do campo magnético, ok? Então, tá aí, ó. Mão direita, o polegar indica o sentido da corrente, os outros dedos abraçam o fio, mostrando para nós o sentido de giro do campo magnético. A direção do vetor campo magnético nesse caso é a seguinte: o vetor indução magnética é tangente às linhas de força do campo magnético, e aí o sentido é o mesmo da linha. Beleza? Então o vetor é sempre tangente à linha de força, como nós já tínhamos visto anteriormente. Tá lá, temos aqui a linha de força e o vetor tangente à linha e no mesmo sentido dela. O módulo do vetor campo magnético nessa situação pode ser obtido por μi dividido por 2πd, onde B é medido em Tesla, μ é o chamado permeabilidade magnética do meio onde o fio está. Se ele estiver no vácuo, a permeabilidade magnética vale 4π10 a menos 7
Tesla metro por ampere. Então, cuidado, a distância precisa estar em metro e a corrente em ampere. A corrente é I e, por fim, a distância. Desde o ponto onde eu estou tentando calcular o campo magnético até o fio que está sendo percorrido pela corrente que está gerando aquele campo é D, beleza? Então tá aí μI por 2πd. Veja que 2πd é o comprimento da circunferência a qual o campo magnético se distribui, ok? O vetor ele é perpendicular a um plano, né? Então nós poderíamos pensar que um vetor é uma seta. Essa seta ela pode estar entrando no plano ou pode estar saindo do plano. Se você olhar para esse plano, você vai perceber que quando a seta está entrando, nós vamos ver um xizinho, que é essa parte de trás da flecha, e quando o vetor estiver saindo, nós vamos ver a pontinha da flecha, então nós vamos ver uma bolinha. Então lembra, vetor entrando num plano, nós usamos x, e vetor saindo desse plano, nós vamos usar uma bolinha, ok? Isso porque agora nós vamos analisar situações tridimensionais. Então nós vamos ter que adicionar mais uma notação vetorial. Xzinho, campo entrando, ou vetor entrando, e bolinha, vetor saindo. Um ótimo estudo a todos. Se você gostou, deixa um like, siga o canal e até a próxima. Tchau, tchau!